O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Lai Ching-te é vencedor das eleições presidenciais em Taiwan. As pesquisas se confirmaram e outra coisa que a gente comentou no programa passado que se confirmou foi, pela primeira vez, Taiwan tem um presidente que foi eleito com menos da metade dos votos. Como historicamente o país foi uma ditadura, né, do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, e depois era marcado por esse bipartidarismo, né, entre o próprio Kuomintang, né, e o Partido Democrático Progressista, o DPP, do Lai Ching-te, que é o Partido Pró-Independência, você tem um terceiro candidato, né, que nós tivemos, o ex-prefeito de Taipei, né, o Ko Wen-je, com uma força muito grande, acabou gerando essa situação inédita. Então, o novo presidente de Taiwan, né, da República da China ou da província rebelde de Taiwan, como preferirem, recebeu 40% dos votos, o que dá mais ou menos aí 5,5 milhões de votos. O segundo lugar, né, o candidato do Kuomintang, ficou com 33%. E, em terceiro lugar, o Ko Wen-je ficou com 26% dos votos. Ou seja, meu caro Matias, se a oposição tivesse conseguido articular uma candidatura única, como eles tentaram até literalmente o último dia, né, é possível que tivessem ganho. Né, porque se você somar os votos, né, do Kuomintang e do TPP, daria mais de 50%. E o DPP ficou com 40%. De qualquer maneira, temos então um novo presidente, que era, né, o vice-presidente. O comparecimento eleitoral foi de 71,8%, uma redução de 3% em relação ao pleito anterior, ou seja, tá numa média. Né? E vamos lembrar o que a gente já falou do Lai Ching-te aqui. Ele é a pessoa que vai ocupar o cargo de presidente de Taiwan com o histórico mais intenso, digamos assim, de declarações e posturas pró-independência de Taiwan. Claro, quando ele tinha essas posturas como prefeito, né, ele foi prefeito, acho que da segunda maior cidade da ilha, né, quando ele teve essas posturas como deputado e ele começou a carreira política dele relativamente cedo, né, ele não tinha nem 40 anos, ele já era deputado, tudo bem, né, tinha um peso diferente desse peso atual. Ele, na campanha, né, e em outros momentos, já disse que não vai ter uma postura radical, né, de buscar uma declaração de independência, né, relembrando para os nossos ouvintes, existe a política de duas Chinas. A declaração de independência de Taiwan seria, na prática, Taiwan abandonar essa política de duas Chinas, de uma só China, melhor dizendo, e falar, olha só, nós somos outro país. Não reivindicamos mais nem a representação chinesa e também não somos uma província rebelde, somos um outro país agora. Tá? Coisa que o governo de Pequim, da República Popular da China, já disse que não aceitaria. Então, novamente, as ideias dele, tá? Dele como pessoa, como indivíduo, são de Taiwan virou outra coisa, tá? A cultura taiwanesa seria uma cultura hoje própria, você já teria uma separação muito grande entre os dois países, então que Taiwan hoje deveria ser um país independente. Se ele vai seguir essas crenças pessoais dele no cargo dele, são outros 500, né? Esbanjando um pouco aqui, né, ostentando um pouco a nossa formação em história, né, tem um livro que é muito importante, pelo menos na minha concepção, e tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes já tiveram contato com ele, que é o livro Os Dois Corpos do Rei, né, do Ernst Kantorowicz,
que ele vai analisar, né, as ideias desde Aristóteles, né, quando diz para Alexandre, né, segundo Plutarco, né, que não confunda os amigos de Alexandre com os amigos do rei, né, ou seja, os seus amigos pessoais com os interesses do Estado. Né? Ele vai falar ali do que são esses dois corpos do rei, que você tem a pessoa, o indivíduo, e você tem a entidade política. Né? Então, assim, a pessoa Lai Ching-te defende uma coisa, a entidade política vai defender isso ou não? Não sabemos. Tá? Isso é muito comum. Um outro exemplo, né, foi quando a Angela Merkel, né, né, quando era chanceler da Alemanha, falou, olha só, eu pessoalmente sou contra o aborto, mas eu vou liberar o meu partido para votar como quiser e, caso seja aprovado, vou assinar a lei, ponto final. Né? Então é isso. Tá? A vice-presidente, né, do país será a Xiao Bi-Qin, tá? Que também foi deputada, e ela foi a representante comercial de Taiwan nos Estados Unidos, que na prática, né, é a embaixada de Taiwan nos Estados Unidos. Ela nasceu no Japão e ela tinha nacionalidade dos Estados Unidos até 2002. Tá? Achei essa questão curiosa, tá? Sobre a vida dela. O pai dela era professor no Japão, inclusive, né? É por isso que ela nasceu no Japão. Tá? Enfim. E ela foi alvo de sanções pela China, por ela ser a representante de Taiwan nos Estados Unidos e por ter participado da organização da comitiva, né, da visita da Nancy Pelosi a Taiwan em agosto de 2022, que a gente repercutiu bastante aqui no programa. Tá? Aí, meu caro Matias, para o legislativo, tá, de Taiwan, no caso o Yuan, né, são 113 assentos, ou seja, para ter a maioria precisa ter 57. E o que aconteceu? O Kuomintang ficou com a maior bancada. Tá? O Kuomintang ficou com 52 assentos, cresceu 14, e o DPP, que é o partido do presidente eleito, e é o partido da presidente, que ainda está no cargo, perdeu 10 assentos, ficou em segundo com 51. Ou seja, ninguém vai ter a maioria, porém, o governo sequer terá a maior bancada. E o TPP, né, que é o partido do ex-prefeito de Taipei, ficou com 8 assentos. Tá? Então, assim, a vida do novo presidente também não será fácil nesse sentido. Se é possível ele fazer uma aliança, uma coalizão legislativa com o TPP e assim ter a maioria, né, porque somados os dois teriam 59 assentos, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, eu infelizmente não sei dizer. Tá? Eu não encontrei nenhum texto em inglês comentando essa possibilidade. E aí alguns nossos ouvintes podem falar, mas pô, Felipe, por que você não encontrou um texto em chinês e leu via Google Tradutor e tal? Porque não consegui, tá? Então peço desculpas, não sei responder sobre essa possibilidade ainda para os nossos ouvintes. E nem tudo foi sucesso para Taiwan, porque logo depois das eleições, Nauru anunciou que estava rompendo relações com Taiwan e estabelecendo relações com a República Popular da China. Tá? Lembrando, Nauru é um país localizado na Oceania de 13 mil pessoas. Tá? É um país bem pequeno, é basicamente uma ilha, né? Uma ilha só, e que até a década de 70 era administrada pela Austrália. Né? E aí por isso que nós temos, inclusive, né, aquela questão dos refugiados, né, em Nauru, enfim. O ponto era um dos últimos países que reconheciam Taiwan e a China, né, a República Popular da China, consegue uma vitória dupla. Porque consegue, né, tirar um país das relações de Taiwan e provavelmente vai conseguir aprofundar suas relações com um país da Oceania,
né, nessa disputa de influência pelo Pacífico com os Estados Unidos. Por quê? Porque Nauru, embora seja um país bem pequeno, com apenas 13 mil pessoas, vamos lembrar, primeiro, a Zona Econômica Exclusiva, né, que significa uma área de pesca grande, significa uma possibilidade de mineração no leito do mar. E segundo, Nauru é um grande exportador de fosfatos. Tá? Nauru tem uma grande mina, basicamente, uma exploração de guano, né? do que se convencionou chamar guano. Né? Guano não é um termo mais utilizado. Né? Guano era o cocô de pássaro, fossilizado. Que inclusive foi o combustível, vamos dizer assim, para a Guerra do Pacífico. Exatamente. Entre Chile e Bolívia e Peru, não a do de Hiroshima. Na frente do Pacífico, que gerou aquela série horrorosa. The Pacific, justamente. Você não gostou de The Pacific? Não, eu também não. Se você, nosso ouvinte, gostou de The Pacific, você está errado. Então, Taiwan recebeu essa bola nas costas e outras duas notícias ligadas a isso. Primeiro, a China protestou contra o governo das Filipinas, tá? E convocou o embaixador filipino em Pequim para esclarecimentos, depois que o presidente das Filipinas, o Ferdinand Bongbong Marcos, emitiu uma nota de parabéns para o presidente eleito de Taiwan. Por quê? Porque a China não reconhece Taiwan como independente, reconhece Taiwan, a China vê Taiwan como uma província rebelde. Então, não teve eleição para presidente coisa nenhuma. Tá? Então, um país que tem relações com a República Popular da China não poderia, não deveria emitir essa nota de parabéns. Lembrem-se, 5 anos atrás, quando a presidente de Taiwan foi reeleita e o Donald Trump ligou para ela, né, para dar parabéns e tal, e deu uma repercussão, e o Donald Trump meio que não sabia que não podia falar com ela e tal. Então o Bongbong Marcos emitiu essa nota e aí o governo chinês protestou. O Bongbong Marcos, ele deu esse parabéns porque ele foi inocente? Porque ele, esqueci que não podia? Não. Foi como parte das disputas atuais entre Filipinas e China no Mar do Sul da China, né? Envolvendo aí navios quase abalroados e por aí vai. E, como comentado no programa passado, né, o governo dos Estados Unidos manteve a sua promessa e enviaram, né, uma delegação bipartidária, né, para Taiwan para conversar com o presidente eleito e com a presidente, né, uma declaração de apoio. Né? Então, foram 2 deputados democratas e 2 deputados republicanos, tá? Visitaram Taiwan. Aí, meu caro Matias, nós vamos começar o nosso giro pelo sul, tá? Então a gente vai dar a volta no Pacífico, pulando a América Latina, claro que a gente vai ver no cheque. Mas começando pela Tailândia, onde, em mais uma demonstração de razoabilidade e proporção, uma corte tailandesa condenou um homem a 50 anos de cana por ter criticado a monarquia. É isso mesmo que vocês ouviram. É um rapaz cujo sobrenome é Tiracoque, ele tem 30 anos de idade e ele postou no Facebook dele, né, uma mensagem pró-democracia. E por conta disso, ele foi condenado a 50 anos de prisão. Tá? Falando em reis, né, em monarquias no Pacífico, na Nova Zelândia, tá, o rei Maori, o Tuatia Potatau Te Werowero VII, acho que tá ok, né? Ele convocou o que seria uma Assembleia Geral dos Maori, tá? Que se espera que 3.000 líderes Maori se reúnam para unificar a nação e garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Né? Essa Assembleia Geral não tem um poder legal, digamos assim, não tem um poder estabelecido, né?
Porém, muito provavelmente, isso é devido ao fato de que nós temos um novo governo na Nova Zelândia, né? Um governo à direita, vamos lembrar, um governo de direita, e essa Assembleia Geral, que vai ser realizada neste final de semana, muito provavelmente é para elaborar alguma postura comum aos Maori em relação a pautas do governo para os direitos e questões indígenas, tá? Aí da Nova Zelândia a gente vai para os Estados Unidos. Cruzamos o Pacífico, pulamos os países da América Latina que tem costa no Pacífico e vamos aos Estados Unidos, onde o Donald Trump venceu o caucus republicano do estado de Iowa, né, que sempre abre, né, as primárias republicanas. Ele ficou com 51% do voto popular. Em segundo lugar ficou o Ron DeSantis com 21%. Em terceiro a Nikki Haley com 19%. E em quarto o Vivek Ramaswamy com 7%. Ele inclusive saiu da corrida republicana logo depois. E tem um detalhe interessante, que uma pesquisa realizada pela NBC News, o Des Moines Register e o Mediacom Pool pesquisou, né, que cerca de 43 eleitores da Haley votariam no Joe Biden caso o Trump avançasse, né, como o candidato republicano. Interessante. E ela... Isso de Iowa, né? Só os que foram entrevistados ali no Cáucaso. Né? E o Donald Trump venceu em todos os counties do estado, né, todos os condados do estado, menos em um, tá? O county de Johnson, tá? Que perdeu justamente para Nikki Haley. Só que tem uma coisa, meu caro Matias, que eu acho interessante colocar em proporção, tá? São duas coisas separadas. Primeiro, a gente fala aqui, nos últimos 4 anos, que o Donald Trump, ele é a segunda pessoa que mais recebeu votos na história das eleições dos Estados Unidos, tá? Na última eleição, o Joe Biden precisou quebrar um recorde para conseguir derrotar o Donald Trump. Recorde este que era do próprio Donald Trump na eleição anterior. Isso. Então, assim, a gente sempre lembra aqui que o Donald Trump, em nenhum momento ele era... ele estava morto na corrida eleitoral. Lembrando, né, que isso são os números absolutos, né, que não quer dizer nada nas eleições americanas. Nos Estados Unidos tem a questão do seu voto indireto, né? E é um voto indireto por quê? Porque o Senado conta no colégio eleitoral e o Senado não representa a proporção populacional. Só que o que eu queria destacar é que o Donald Trump teve mais da metade dos votos de Iowa, perfeito, mas só 15% das pessoas votaram, tá? Isso é interessante de mencionar, isso não pode ser se perder de vista. 15% não é da população geral, tá, gente? 15% dos Registered Republicans. Então não é, Felipe, só votou 15% porque o resto é democrata. Não! Mesmo dentre as pessoas registradas do Partido Republicano no estado de Iowa, apenas 15% votaram. Então, é uma vitória? É um sinal importante? Ao mesmo tempo, tá? Não quer dizer que ele levou assim, conquistou, arrebatou tudo que era possível, tá? E é curioso também, só pegar um exemplo histórico, né? Porque o Donald Trump tenta ser o segundo presidente reeleito após perder a eleição entre os 2 mandatos, né? Sim. Porque o único caso é o do Grover Cleveland, né? E justamente uma curiosidade sobre a eleição que ele perdeu, né? Que foi a de 1888, para o Benjamin Harrison, do Partido Republicano, ele teve mais votos no total, um pouco mais de quase 100 mil votos de diferença, mas no termo dos colégios eleitorais foi uma surra, porque ele perdeu por mais de 60 delegados para o seu oponente, só que na diferença dos estados foram só 2. É que, no caso, o Benjamin Harrison venceu na maioria dos estados do norte, enquanto que o Grover Cleveland, que era do Partido Democrata, venceu na maioria dos estados do sul. E justamente na eleição seguinte, né, no qual o Grover Cleveland conseguiu a vitória,
teve um terceiro candidato que conseguiu, inclusive, conquistar alguns colégios eleitorais com menos tradição, né, tal como Nevada, Idaho, Dakota do Norte, e isso acabou tirando muitos votos do Benjamin Harrison, e esse era o James B. Weaver, né, que era do Partido Populista, veja só. Eles eram populistas. Mas nada do que aconteceu e nada desse contexto histórico, obviamente, perturba a mente de Donald Trump, já que ele, né, se empolgou com a vitória, né, em Iowa, e aí, no seu discurso de vitória, ele disse que é necessário ter um nível de deportação que não se vê há um bom tempo nesse país, né, porque os imigrantes estão vindo de prisões, de países que ninguém conhece, de manicômios. Tá? E teve a imagem que muita gente deve ter visto, que tinha um cara vestido de muro, e ele foi cumprimentar o Donald Trump. O Donald Trump também compareceu, né, em Nova York, no tribunal, durante o processo de difamação da Jean Carroll, né, que é a escritora que acusa o Donald Trump de difamação, quando ele, em 2019, negou que teria cometido assédio com ela. E aí vamos lembrar, a difamação não é ele ter negado que cometeu assédio, foi que ele disse, né, tipo, ela é muito feia, ela não é meu tipo, né, coisas assim. Enfim, então ele teve que comparecer ao processo, ao julgamento. E nesse julgamento, um dos advogados do Trump, o Joe Tacopina, abandonou o caso. Quando o seu advogado chama Taco, é complicado. O Donald Trump achou o advogado na hashtag Taco Tuesday, do LeBron James. E Tacopina pode ser o taco pastor que leva abacaxi. Falando em abacaxi, sabe que bananas sem B é abacaxis? Calma aí. Eu tô... Se você pega a palavra bananas, tira o B, vira ananás. É uma piadinha poliglota. Olha isso aí, ó. Aí. E se você entendeu, clique no curtir. Reaja. E a Nikki Haley, né, a ex-governadora da Carolina do Sul, depois, né, no seu discurso, né, pós-primárias de Iowa, afirmou que fez parte do gabinete do Trump também. Sim, ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, do governo Trump. Ela fica aí, mas ela fica falando as coisas agora, mas na hora de comer o filé, ela estava lá. E ela disse que os Estados Unidos não sobreviverão a mais 4 anos de Donald Trump. Isso é uma opinião também compartilhada por quase 2/3 dos canadenses, numa pesquisa do Angus Reid Institute, no qual 64% dos vizinhos ao norte acreditam, né, que a democracia estadunidense não sobrevive por mais 4 anos de um governo Donald Trump. Aí, meu caro Matias, outras 2 notícias dos Estados Unidos. Uma delas é que tivemos uma tempestade, né, no nordeste dos Estados Unidos. A maré causada pela tempestade chegou a 4,4 metros de altura, quebrou o recorde já medido, né, desde o final do século XIX e, inclusive, destruiu, né, diversas casas e cabanas de pescadores em Fisherman's Point, que é um local que era inclusive turístico, já apareceu em vários filmes, né, era preservado, né, que eram as cabanas tradicionais dos pescadores, especialmente pescadores de lagosta, né, ali do nordeste dos Estados Unidos. E a outra notícia é que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele recusou um convite dos Estados Unidos a retomarem o diálogo para o controle de armamentos nucleares, dizendo que as conversas são impossíveis enquanto Washington oferecer apoio militar à Ucrânia. Aí, meu caro Matias, dos Estados Unidos nós vamos para o Japão, tá, com 2 notícias. A primeira delas é que tivemos mais uma colisão de aviões no aeroporto japonês, tá, entre uma aeronave da Korean Air e outra aeronave da Cathay Pacific. Tá? As imagens mostram que basicamente o aeroporto de Sapporo, né, que fica bem no norte do Japão, né, na ilha de Hokkaido, o aeroporto congelou, gente.
tá? É porque está rolando, né, uma onda ártica, né, uma frente fria ártica no extremo norte. O aeroporto basicamente congelou. Tá? E aí um avião derrapou na pista congelada e os aviões se tocaram, porém, infelizmente, não teve grandes danos nem vítimas. E a outra notícia é que a sonda japonesa, né, Moon Sniper, da Agência Espacial Japonesa, pousou na Lua hoje. Tá? O Japão se torna, então, o 5º país da história a pousar na Lua. Porém, aparentemente, tá, a sonda está com um problema nos seus painéis de energia solar, então temos dúvidas se ela vai conseguir operar direito na superfície lunar. Mas ela pousou, então, o 5º país da história a pousar na Lua. Do Japão, nós vamos para a Coreia do Norte, meu caro Matias, com algumas notícias interessantes para a gente fechar esse bloco. Tá? Começando por ordem cronológica, né? No último final de semana, o governo dos Estados Unidos impôs sanções contra russos e norte-coreanos, indivíduos russos e norte-coreanos, que supostamente teriam colaborado entre si para a transferência de tecnologia russa para o programa de mísseis balísticos norte-coreanos. Depois, no dia 15 de janeiro, a Coreia do Norte testou um míssil e afirmou que esse teste era de um míssil hipersônico, tá? Muito provavelmente, caso isso seja verdade, envolve justamente tecnologia russa. E aí não vamos, né, querer ser babaca e levantar a plaquinha do avisei. Mas ano passado, ao comentarmos daquele encontro no Extremo Oriente Russo, né, entre o Putin e o Kim Jong-un, a gente falou que muito provavelmente se envolveria também a transferência de tecnologia, enquanto, né, a Coreia do Norte produziria armamentos para enviar para a Rússia utilizar na guerra, e em troca, o pagamento, entre aspas, seria a Rússia fornecer consultoria técnica, tecnologia, enviar especialistas, coisas assim. Lembrando que o programa de mísseis da Coreia e muito provavelmente o seu programa nuclear estão diretamente ligados ao colapso da União Soviética, mais especificamente a ucranianos. Tá? Os primeiros mísseis balísticos produzidos na Coreia do Norte usam motores, tá, que são basicamente cópias de motores de modelos soviéticos via empresas e cientistas ucranianos que no início dos anos 2000 estavam quebrados. A Coreia do Norte chega oferecendo dinheiro, parece roteiro de filme, porque tem filme com essa premissa, mas é verdade, tá? Então assim, você tem um cientista formado na União Soviética, capaz, treinado, que depois, na Ucrânia independente, está recebendo coisas de $600, $700 de salário por mês, chega a Coreia do Norte e fala, olha só, te ofereço $10 mil por mês para você me ajudar aqui com o meu programa de mísseis. Traz as plantas que você tiver aí, traz os desenhos, tá? Tem contrabando de peças, tudo isso. Isso daqui não é teoria da conspiração também, é uma coisa que acontece em vários países, tá? Ah, mas Felipe, você está falando isso porque você odeia a Coreia do Norte, você é anticomunista, odeia a Coreia do Norte. Primeiro que a nossa cobertura da Coreia do Norte, modéstia à parte, sempre foi muito boa. Segundo, por exemplo, Israel fez a mesma coisa. Israel desenvolveu seus mísseis e as suas ogivas roubando tecnologia francesa, tá? Na década de 60. Né? Enfim. O fato é, tivemos esse anúncio desse suposto míssil hipersônico que certamente envolveria tecnologia russa. E aí, meu caro Matias, no dia 15, nós tivemos, né, a 10ª reunião da Assembleia Popular Suprema, que aí sim foi a principal notícia da semana. Tá? O Kim Jong-un, ele apresentou, né, o que foi chamado de um redirecionamento da política externa da Coreia do Norte, no sentido de colocar a Coreia do Sul, tá, como o maior inimigo do país. Ele declarou que a unificação pacífica
não seria mais possível e ordenou a dissolução de 3 instituições, tá? No caso, o Comitê para a Reunificação Pacífica da Pátria, a Direção de Colaboração de Economia Nacional, que era para as parcerias econômicas, inclusive, né, naquela área, naquela zona franca na fronteira das 2 repúblicas coreanas, e a Direção de Turismo Internacional Monte Kumgang. Né? Lembrando que é aquele monte sagrado para a identidade coreana, que fica no norte da península, ou seja, em território da Coreia do Norte, e que ocasionalmente sul-coreanos conseguiam visitar. Inclusive, o ex-presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, né, foi até o monte com o Kim Jong-un. Também foi determinado que símbolos e expressões que tratem toda a população, né, como uma só nação seriam removidos, e também a expressão que a terra de 3.000 ris, que se refere a todo o território coreano. Uma outra declaração foi que a Coreia do Norte não buscará guerra, mas não agirá para impedi-la. E aí já vem, né, algumas questões, né? Primeiro, isso significa que a Coreia do Norte está querendo uma guerra, está indo para a guerra com a Coreia do Sul? Muito provavelmente não, porque se a gente fizer uma análise material, não faz sentido a Coreia do Sul buscar uma guerra ao mesmo tempo que envia munições e foguetes para a Rússia. A gente sabe, né, que a Coreia do Norte enviou munições de artilharia e de carros de combate para a Rússia. Por quê? Porque são munições dos mesmos padrões, né? Padrões de origem soviética, tá? Padrões como calibre, enfim, a alma raiada, né? As marcações da alma raiada, enfim. Então, nesse sentido, é improvável. Segundo, a Coreia do Norte afirmou que essas ações eram uma reação aos exercícios militares e ações hostis levadas a cabo pelo governo da Coreia do Sul. Vamos lembrar que a Coreia do Sul recentemente lançou o seu foguete, o seu míssil balístico intercontinental, e sempre realiza, né, frequentemente exercícios militares com os Estados Unidos, incluindo, né, a alocação de submarinos nucleares, bombardeiros nucleares. Então, pensando numa lógica dentro da Península Coreana, assim como anos atrás a gente falou que a melhoria das relações entre as 2 repúblicas coreanas era fruto do diálogo com o governo do Partido Democrático da Coreia do Sul, que é o partido pró-diálogo, pró-unificação pacífica, o fato de hoje a Coreia do Sul ter um governo do Partido Nacionalista, do partido que é contra o diálogo, uma unificação pacífica, cujos setores defendem desde uma unificação pela força até mesmo a um abandono da política de reunificação, provavelmente tem ligação com isso, né, com esse novo governo sul-coreano. E tem também o fato de que 2024 é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte aumentar a sua retórica, tá? A sua retórica também significa botar o assunto da Península Coreana na pauta política dos Estados Unidos, tá? Eventualmente isso, por exemplo, o Donald Trump pode participar de um debate com o Joe Biden e falar, olha só, não, eu sou o cara que conversou com o Rocket Man, comigo que o Rocket Man se comportou. Só que vamos lembrar, nessas conversas isso incluía também concessões pelos Estados Unidos. Pensando, do ponto de vista do governo Kim Jong-un, o governo Joe Biden foi muito ruim, porque o governo Joe Biden foi basicamente o congelamento de relações diplomáticas e o retorno do uso apenas da força. Com o Donald Trump, você tinha um discurso do meu botão é mais forte que o seu, Rocket Man, só que você também tinha um diálogo, você também tinha concessões. Então, assim, é improvável que a Coreia do Norte busque imediatamente um conflito, especialmente porque, repito, eles não estariam fornecendo munição se fosse esse o caso. Pode ser que busque o conflito mesmo assim, né? Pode ser que tenham alguma carta na manga, alguma coisa do tipo. E vamos lembrar, né, que em caso de guerra,
Seul está na linha de frente, porque Seul fica muito perto do paralelo, fica muito perto da zona desmilitarizada. O Steve Bannon, né, que é a pessoa mais à direita da extrema-direita, né, dos Estados Unidos, quando era conselheiro do Donald Trump, chegou a falar isso. Olha só, se a gente quiser ir para a guerra com a Coreia do Norte, a gente tem que ir com a consciência de que Seul vai ser destruída. Né? Porque Seul, mesmo antes da Coreia do Norte ter armas nucleares, a estratégia militar da Coreia do Norte durante muito tempo era focar sua locação de artilharia terrestre perto da região de Seul, justamente. Então, assim, esse abandono, né, pelo menos no discurso oficial, né, da reunificação pacífica, ao meu ver, é triste, né? Antes de tudo, triste, né? Mas ainda não dá para dizer o que isso vai significar no médio e longo prazo. Tá? E para a gente encerrar, meu caro Matias, hoje, sexta-feira, dia 19, porém no horário local, claro, a Coreia do Norte fez um teste nuclear. Né? E aí eu até tuitei sobre isso para evitar complicações, né? A Coreia do Norte, o que ela testou, na verdade, foi um sistema submarino nuclear. Tá? Ou seja, um drone submarino com capacidades nucleares. Isso significa propulsão nuclear ou capacidade de levar ogivas nucleares ou ambas as coisas? Não sabemos ainda. Tá? Mas o que eles testaram foi um drone que, novamente, nesse intercâmbio tecnológico militar com a Rússia, é possivelmente uma derivação local do Poseidon russo, que é o drone do julgamento final, né, da Rússia, né, aqueles nomes bem sensacionalistas. Enfim, então, sobre a Península Coreana, por enquanto é isso, meu caro Matias.